A gente fica doido para ter certeza das coisas e a única coisa que a gente tem certeza, a gente tem medo: a morte. Para pensar comigo. A única certeza que a gente consegue ter é que a gente vai morrer, não é verdade? E a gente não sabe como nem quando isso vai acontecer. Sempre foi assim, sempre vai ser. E aí hoje eu percebo um grande medo de morrer. Eu ia falar por quê, mas acho que nem precisa, né? Que tá todo mundo já bem ligado. Só que, caramba, sempre foi assim, sempre. A gente pode sair de casa e morrer na esquina seguinte. A gente não sabe a hora que isso vai acontecer. A gente não tem o controle disso. Às vezes a gente pensa, ah, não, para eu, por exemplo, não morrer atropelada, é só eu evitar a todo custo, olhar para um lado, olhar para o outro, que tá tudo certo, é só eu me prevenir que tá tudo certo. Mas não é assim que acontece. A gente sabe que não. Mano, o carro pode entrar dentro da sua casa, você pode estar dormindo, que o carro vai pegar você e vai te matar se tiver que acontecer isso, saca? Eu acredito que é tudo muito maior, muito mais grandioso do que a gente imagina. Ninguém morre de véspera, ninguém morre antes da hora. Tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Todas as coisas, sabe? Nada acontece sem um propósito, nada acontece por acaso. E então eu acho que seria muito mais sobre a gente entender melhor esse medo da morte que a gente tem, porque é algo que vai acontecer. Não tem como, por mais medo que eu tenha de morrer, eu vou morrer. Não sei quando, não sei de que jeito, mas isso vai acontecer. Então acho que é bem interessante realmente procurar nos conhecer, saber de onde a gente veio, o que que a gente está fazendo aqui, para onde que a gente vai quando a gente morre, o que é a morte. A partir disso a gente começa a entender um pouco melhor sobre o que é a vida, que também existe muitos equívocos, né? Então, cara, ter medo da morte não vai te impedir de morrer, não vai te impedir de pegar qualquer coisa que, se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, às vezes a gente acha que, nossa, é só eu tomar todos os cuidados, é só eu me cuidar e presta bem atenção que eu, mais uma vez, não estou falando nada sobre não ter que se cuidar, você faz o que você quiser. Mas existem outras coisas mais importantes do que só isso, sabe? Se a gente fica alimentando medo na cabeça, muito medo, desesperada, nossa, primeiro que a nossa vibração vai mudar, obviamente, para um estado de medo. Isso aí não precisa nem explicar muito. Quando eu tô alegre, muito alegre, bem, satisfeita, plena, e quando eu tô com medo, é fácil perceber a diferença disso em mim, não é mesmo? Não tem como parecer ser a mesma coisa. Então, partindo daí, eu tô vibrando nesse medo, nessa preocupação, nesse desespero todo, eu só vou atrair mais disso. Porque tudo que a gente vibra é tudo frequencial. Então, tudo que eu vibro, eu vou atrair de volta. E se eu vibrar no medo, eu vou atrair mais medo, eu vou atrair situações que confirmem esse medo, que sim, tem que ter medo mesmo, e porque as coisas acontecem mesmo. Tudo parte da gente. Então, não tem como viver com medo, sabe? Não tem como, de verdade, viver. Não tá aqui coração batendo, é viver. Não tem como viver com medo. Então, se a gente começar a pensar
de verdade, cada um dentro de si, que a gente vai morrer, que a gente não sabe a hora, que a gente não sabe como, isso não é uma coisa que está ao nosso alcance. A única coisa que resta pra gente é viver com bastante intensidade, se conhecendo cada dia mais, tendo consciência dos nossos atos, parando de fazer as coisas só para agradar as outras pessoas, coisas que nos desagradam para agradar outras pessoas, deixando de fazer coisas que fazem bem pra gente e acabando por criar hábitos que não faz tão bem assim. Então isso tudo parte da gente olhar para dentro da gente, para o que é verdadeiro e como eu posso viver melhor, viver sem medo, viver... Cara, eu posso morrer amanhã, então como eu posso viver essas últimas horas com toda a intensidade, fazendo o meu coração vibrar, bater de alegria e de contentamento, entende? Então vamos pensar um pouquinho nessa questão do medo. Eu estava caminhando e fiquei pensando um pouco nisso. E nada mudou, sempre foi assim. A gente continua não sabendo a hora que a gente vai morrer. A gente continua aptos a morrer a qualquer momento, porque basta estar vivo. E a gente continua não sabendo como isso vai acontecer, nem quando, mas que vai. Então, para que eu vou me preocupar ainda mais? Eu vou trazer mais coisas, novidades agora, para eu ter medo de morrer, para eu ter medo de sofrer, ou para eu ter medo de perder quem eu amo? Gente, isso é a única certeza que a gente tem. Então vamos atrás de outras coisas que a gente ainda não sabe, que a gente não sabe como lidar, porque essa certeza aí a gente já tem, já é fato, já tá tudo certo.